cansado, né? Está envelhecendo junto comigo, né? Então, Mateus 5, do 13 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim. Vamos encontrar? A palavra do Senhor diz assim: vocês, na minha versão, né? NVT, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. Bem, feche seus olhos. Pai, te louvo por esta palavra. Que o Senhor possa falar, ministrar a cada coração conforme o teu querer. Que possamos sair daqui saciados mais uma vez pela tua palavra. Que possamos sair daqui vigorados e entendendo que nós temos uma missão nessa terra. Que nós temos uma função no corpo de Cristo, Pai. Então, nos ajuda a entender, nos ajuda a entrar no nosso coração. E que a tua mão, que a tua bênção esteja sobre cada um de nós. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, queridos, acredito que você já deve ter passado por esse texto. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre sal, sobre luz, né? E Jesus, quando ele está no monte ali, né, numa montanha, e vê uma multidão se reunindo, ele decidiu: eu vou falar com esse povo, eu vou trazer algumas lições, eu vou trazer alguns ensinamentos. E ele começa, né, falando sobre as bem-aventuranças, que aí dá uma confundida na cabeça de um. Ele fala: bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado aqueles que sofrem por amor a Cristo, bem-aventurado. Aí tudo o contrário, né? Então, feliz é aquele que está no Senhor. E ele traz diversos entendimentos. Você vê esse sermão da montanha, você tem aqui um manual para a sua vida. Você tem aqui um manual. Então, assim, quando você tiver um tempinho, não, né? Mas quando você estiver lendo a sua Bíblia, pega ali o capítulo 5, 6 e vai aprender, vai guardando isso no seu coração. Você vai ver que lição que é para as nossas vidas no dia de hoje. Mas, em especial nesse texto, você pode perceber que o Senhor poderia ter iniciado, né, esse Sermão do Monte de tantas maneiras, ter falado de tantas outras coisas, mas ele fala sobre as bem-aventuranças e depois ele vem e nos traz o ensinamento, dizendo que nós somos sal. Dizendo que nós somos o sal da terra. E nós sabemos que o sal ele é de extrema importância. Nós sabemos que o sal, além dele trazer sabor, dele trazer tempero, dele trazer tantas coisas, nós vemos que nesse contexto não tinha geladeira. Tinha geladeira lá com Jesus? Talvez tinha, né? A gente não sabe, né? E o sal ele servia como antisséptico. Ele servia, né? Todo mundo que conhece a carne de sol, que ela é protegida no sal, né? Além da banha, né? Que nós conhecemos, a gente que passou, pelo menos passou por um sítio na vida, né? Não morei no sítio, mas passei todas as férias para casa da avó. E eu lembro quando eles matavam o porco, eles tiravam a banha, eles botavam a carne dentro da banha. E o sal também servia como uma preservação. O sal também servia como conserva. Só que assim, é interessante que o sal, ele é algo interno. Olha como Cristo, com a sua tamanha sabedoria, ele traz uma lição para nós. Você consegue chegar num restaurante e ver se a comida tem sal ou não antes de comer ela? Mas quando ela está muito salgada, não dá para comer. E quando ela não tem nada de sal, também não dá para comer.
Mas o sal, ele só pode ser sentido se experimentado. Não é verdade? O sal, ele só pode ser sentido se ele for experimentado. Por isso o sal é algo interno. O sal, ele é extraído, ele é purificado, ele é tirado das suas impurezas para servir de tempero. Sabe, Cristo está trazendo esse ensinamento para nós. E nós temos que ser um sal purificado, um sal útil. Sabe, quando o sal ele pega impurezas, quando o sal ele perde a sua função, a palavra mostra que ele não serve para mais nada. Se o sal ele é jogado na terra, ele estraga a terra. Se o sal ele cai, já viu quando cai sal em algum metal, alguma coisa? Não dá muito tempo, ele está todo corroído, né? Quem já teve casa na praia ou tem algum parente que tem casa, rapaz, casa na praia dá um trabalho, porque aquele sal ele corrói tudo. Mas só que o Senhor está nos chamando para ser um sal purificado, um sal que tempera, um sal que traz sabor. Já comeu carne sem sal? É bom? Comida sem sal? Às vezes tem gente que é necessário, né? Diminuir bastante o sal da comida. Mas não consegue fazer comida sem um pouquinho de sal. Você pode pôr água, você pode pôr o tempero que for. Se não tiver sal, ele não realça o sabor de nada. Gente, Cristo está ensinando que nós precisamos temperar. Temperar essa terra. Porque nós somos o sal dessa terra, nós somos um tempero, um sabor que as pessoas precisam experimentar. Sabe, será que nós temos vivido essa experiência de ser sal? E é interessante que o sal só pode ser sentido se experimentado. Às vezes a gente olha um para o outro e fala assim, aquele ali é sal. Mas se você chega perto e começa a experimentar, é um sal com impurezas. É um sal que salga demais. Nós precisamos ser equilibrados. Mas não só isso. O sal ele traz conserva, ele vai proteger. E nós precisamos entender que nós também somos a proteção desse mundo. Sabe, queridos? Você sabe que as leis dessa terra, elas são todas baseadas nas leis de Moisés. Não matar, não roubar, não adulterar. Todas as leis são baseadas na Bíblia. Por quê? Porque Cristo veio para trazer proteção. Você acha que sem lei teria proteção? Você acha que sem lei o trem ia ficar tudo bagunçado? Por isso existe lei. Só que muitos não a cumprem. Então, Cristo ele vem para nos mostrar que nós também precisamos dar esse tipo de proteção. Que as pessoas possam sentir protegidos quando sabem que tem um ao outro, que tem a nós, que nós somos este sal que traz a proteção, que traz o tempero correto, na medida certa. Sal demais é ruim. Sal de menos é ruim. Mas nós levamos internamente um tempero que este mundo precisa ver, que este mundo precisa experimentar. Porque nós somos a igreja do Senhor. E será que nós temos vivido como Cristo tem ensinado? Porque ele diz que se o sal perder o sabor, para nada ele serve. Para nada ele serve. Ele serve para ser pisado, porque não presta mais. Ah, mas sal não perde o sabor, pastor. Você já teve experiência de comprar um sal ruim? Tem sal que não é bom, ele é amarguento. O sal não perde o sabor. É possível ele perder o sabor. E o Senhor nos chama para ser um sal saboroso, que traz um tempero equilibrado, que traz proteção, tanto para as nossas vidas, quanto para aquele que está perto de nós.
que traz durabilidade, que cura, porque ele é um antisséptico, que cura, que traz, sabe, ele evita a morte, a putrefação. Sabe quando eles colocam a carne no sal e deixa secar ali? Ele não deixa aquela carne apodrecer. Olha que função que o sal tem. E o Senhor está trazendo esse entendimento para nós. O sal, ele é interno, ele é de dentro, ele precisa ser experimentado. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal dessa terra. Embora não é possível ver, mas é preciso experimentar. Queridos, nós precisamos ter Jesus na nossa vida, para que esse tempero realmente as pessoas possam sentir em nós. Amém? Estão comigo? Então o sal estragar, ruim, com impurezas, ele não serve para nada. Mas nós servimos para temperar este mundo, para dar um sabor diferente para este mundo, um sabor diferente para essa terra. As pessoas olharem e nós falam, mas é diferente esse ser humaninho. Não é porque é simplesmente o ser humaninho, é porque tem o sal, tem o tempero certo que Cristo colocou em nós. É o Espírito Santo que faz esse tempero ser sentido pelas outras pessoas. Que as pessoas possam experimentar de nós um sal equilibrado, um tempero equilibrado. Sabe aquela carne assada no melhor tempero? Que nós possamos ser aquela picanha bem temperadinha, sem muito sal, sem muito alho, no tempero mais correto. Você é sal nessa terra. Mas no 14, Jesus ele vai um pouco mais além. Porque ele diz assim, ó, vocês são a luz do mundo. Internamente, nós somos sal, que é possível enxergar, ou possível perceber-se e experimentar. Mas em contratempo nós somos a luz, que é algo externo. É possível enxergar uma luz, como ele diz aqui, se estiver debaixo do cesto? Se estiver escondida? Se a gente tampar esses bocais aqui, será que vai ter luz aqui? Cristo diz que é impossível esconder uma cidade edificada no monte, porque a luz vai atrair a vista de longe. Você já foi viajar aí na estrada de noite? Você vê uma luzinha lá no meio do mato? A gente até abismado, né? Quando olha no meio do mato, no meio do nada. Aí você, rapaz, como é que pode uma pessoa morar num lugar tão longe? Você passa na meia distante, parece que não tem nada perto. Aí você vê uma luzinha lá. Às vezes você vê uma fumacinha saindo daquele lugar. Não tem como esconder. É algo externo. É algo visível. Então, não é necessário só sentir ou só experimentar, mas é necessário ser visto também. E Cristo está falando isso. Vocês são a luz do mundo. Gente, a luz, ela mostra. Você já fez o teste de chegar em casa no escuro e tentar achar alguma coisa? Não acha, né? Mas quando nós acendemos a luz, logo a gente enxerga. Cristo nesse tempo não tinha luz elétrica, né? Eram candeias, eram ali a lamparina, né? Mas não tinha a velhinha, né? Mas golosa, né? Mas era fogo. Era fogo, era uma lamparina, né? E ele está trazendo esse entendimento, tem como se esconder. Só que tem algo interessante. A lamparina, ela precisa ser recarregada. Nós vemos a passagem das 10 virgens, 5 prudentes, levou ali a sua reserva, mas 5, meio desleixada ou ansiosa para encontrar o noivo, não levaram a reserva. E quando essa lamparina foi se queimando, o seu óleo foi acabando, e elas entraram em desespero. Me empresta um pouco, não, mas se eu te der, vai faltar para mim. O que isso quer dizer?
que essa carga ela é individual. E nós podemos carregar essa chama que clareia em nós o Espírito Santo. É no Senhor. E Ele carrega. Ele enche ali a nossa lamparina. Ele abastece a nossa reserva para que essa chama continue iluminando. E as pessoas precisam ver essa chama brilhando em nós. Ele deu esse risco de uma chama que brilha em nossos olhos, que brilha em nós. E Ele fala que nós somos a luz. E é impossível esconder uma cidade. Cristo, Ele se coloca como o sol da justiça. O sol da justiça. Queridos, o sol pode se apagar? O sol se apaga? Por que o sol não se apaga? Porque ele produz ou ele possui a luz própria. Ele possui luz própria. A lua brilha. A lua brilha. Por que a lua brilha? Ela tem luz própria? A lua não tem luz própria. A lua brilha conforme o reflexo do sol. E olha o que Cristo falou: eu sou o sol da justiça. A gente só pode brilhar se a gente refletir Cristo em nós. A gente só pode brilhar se a gente refletir a luz de Cristo nas nossas vidas. E as pessoas precisam enxergar isso em nós. Sabe, às vezes a gente está tão apagadinho. Às vezes a gente está tão, debaixo do cesto. A luz ela foi chamada para brilhar. O dia só é dia porque existe o sol. Lá no início, lá em Gênesis, nós vemos que a palavra diz que a terra era sem forma e vazia. E o nosso Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo, Ele diz que haja água, que haja plantas. Sim ou não? Não. Ele disse que haja luz. Que haja luz. Sem luz não há vida. Sem luz não existe nada. Sabe, Ele separa a escuridão. A luz ela acaba com a escuridão. A luz ela acaba com as trevas. E foi o que Cristo veio fazer nas nossas vidas. Acabar com a escuridão que nós vivíamos. Acabar com as trevas. A partir da luz, aí se existiu relvas, se existiu seres viventes, começou a surgir vida. Queridos, se não existe luz, não existe vida. Você tem dimensão do que é isso? Cristo é a luz que trouxe vida para nós. Mas nós somos a luz que vai trazer vida a outras pessoas. Aqueles que estão conosco, aqueles que estão perto de nós. Não se pode pôr uma luz debaixo do cesto, mas ela precisa estar em um pedestal. Ah, pastor, então eu tenho que me aparecer por aí. Eu tenho que me aparecer. Não. Você precisa ser visto. Você precisa ser um destaque. Nós precisamos ser destaque de alguma forma. Na qualidade do nosso trabalho, na maneira que nós tratamos o outro, na nossa forma de ser, porque são as nossas boas obras. E nós precisamos. Alguém diz que, não estou nem aí, Deus sirva a Deus e acabou. Tá bom assim. Não preciso ficar aí, olhando para ninguém, não preciso ficar aí me mostrando para provar para ninguém que eu sou crente. Não é provar, é ser. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou crente, mas eu preciso ser crente. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou luz, mas eu preciso ser luz. Ter a luz brilhando dentro de mim. E essa luz, ela é visível. Ela é evidente. As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: rapaz, por que aquela pessoa é diferente? Vai chegar para nós e falar: mas por que você é diferente? Por que você faz de uma forma que está todo mundo fazendo inverso e você ainda está sendo até prejudicado? Está todo mundo se levantando contra o seu chefe, por que você não vai também?
Porque eu sou diferente. Porque eu sou a luz que reflete o sol da justiça. Porque eu sou a luz que reflete a luz de Cristo. Amém? A luz precisa estar no pedestal, onde ilumina todos os que estão na casa. Sabe, você precisa iluminar o ambiente que você está. E é interessante por quê? Porque não adianta a gente querer iluminar aonde está cheio de luz. Aqui está clarinho, porque tem um monte de luz aqui. Mas nós precisamos iluminar onde não tem luz. E é lá no nosso trabalho, e é no meio da nossa família, e é onde a gente passa, onde a gente anda. É iluminar aonde está tudo escuro, aonde não tem vida, porque a luz ela traz vida. Para que a natureza possa existir, para que as plantas possam florescer, precisa de luz. Precisa de luz. Por isso que o Senhor ele separou a luz das trevas. Nós precisamos ser luz. E sabe o que é interessante? É que nós não precisamos nos aparecer de uma forma, eu sou melhor, eu sou. Mas ele coloca aqui que da mesma forma que as nossas boas obras devem brilhar, as nossas atitudes devem brilhar, devem clarear, para que todos vejam. Elas precisam brilhar para que louvem a Deus. Porque ele diz, da mesma forma que as suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem a você, não, louvem ao seu Pai que está no céu. Então quando a pessoa ver que você é diferente, ela não vai louvar a você ou te dar honra. Você vai falar assim, não, é porque Deus me chamou para ser assim. É porque o Senhor me chamou para fazer diferente. Ah, mas é Deus, é para Ele. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só procuro refletir a luz de Cristo em mim. Gente, nós precisamos ter vida, porque a luz nos traz vida, e essa vida é Cristo. E nós precisamos brilhar para a glória de Deus. Nesse tempo que nós temos vivido, de tanta escuridão, de tantas pessoas vivendo de qualquer jeito, de tantas pessoas andando de qualquer maneira, nós precisamos fazer a diferença. Porque Cristo nos chamou para fazer a diferença. Porque Cristo nos escolheu para fazer a diferença. Para brilhar, para temperar. O Senhor nos chamou para sermos mais do que nós pensamos do que somos. E sabe, Ele nos ajuda a fazer. Ele nos ajuda a vencer. Ele nos ajuda a ser luz em meio a esse mundo tenebroso. Mesmo que haja sol, mesmo que haja energia elétrica, existem muitas pessoas no escuro. Existem muitas pessoas andando nas trevas, na escuridão, que é este mundo. E nós precisamos brilhar de alguma forma. Brilhe você na sua vida com Deus, nas suas obras. Que nós possamos realmente entender que nós precisamos iluminar para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que as pessoas vejam que existem pessoas que servem a Deus de todo o coração. Que refletem a luz do sol da justiça, que é o Senhor Jesus. Que nós possamos temperar aquilo que está sem sal. Que nós possamos proteger aquele que está ali apodrecendo, ferido. O sal traz cura. O sal tira infecção. Que nós possamos ser diferentes neste mundo. Não só aqui na igreja, mas principalmente fora dessas quatro paredes. Sabe, nós precisamos fazer a diferença. Ah, pastor, então organiza programas para a gente poder fazer a diferença. Sim, podemos organizar meios de evangelismo.
Mas a nossa vida tem que ser luz continuamente. Sempre. 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 Que possamos ser essa luz dessa terra. Que possamos ser este sal que o Senhor nos convida e nos ensina que nós somos. Amém? Que nós possamos iluminar tudo ao nosso redor. Se a gente é igual àquele que está na escuridão, cabe a nós pensarmos: que tipo de luz eu tenho sido? Será que eu estou refletindo a luz de Cristo? Será que eu estou num eclipse lunar que até a lua se apaga e não reflete a luz? Muitas vezes nós estamos vivendo no eclipse. A luz de Cristo está tentando nos iluminar, mas existe algo tapando a nossa luz. Existe algo escondendo o nosso brilho. Que o nosso brilho não seja escondido por nada. Que nós possamos brilhar para a glória de Deus. Que as nossas atitudes, que as nossas obras, que as nossa maneira de viver seja luz. Seja luz nessa terra. Eu quero te convidar a colocar de pé neste momento. E nós possamos entender que tudo o que fizermos, tudo o que fazemos, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos nada sem a luz, que é Jesus. E nós não vamos conseguir temperar nada se nós não vivermos e não sermos, não estivermos como sal nessa terra, como um tempero especial para este mundo amargo, para este mundo sem sabor. Existem atrações, mas não existe sabor neste mundo, porque o sabor e o tempero é só Cristo quem pode dar. A vida é só Cristo, porque Ele é a luz, Ele é o sol da justiça. Queridos, vamos nos esforçar a cada dia. Eu sei que você tem buscado viver, mas a cada dia nós podemos ser melhores para iluminar aquele que está na escuridão. E eu quero orar com você neste momento. Você sabe aonde você pode melhorar. Assim como eu falei, o sal, ele é algo interno. Eu não consigo saber se existe sal em algo se eu não experimentar. Mas do contrário, a luz, ela é externa e ela deve brilhar. Ela deve aparecer. Então nós precisamos, neste mundo tenebroso, de alguma forma, se destacar. Se destacar. Se você estiver em um lugar escuro e riscar um fósforo, aquele fósforo vai se destacar naquele lugar. Se você acender uma vela, ela vai se destacar nesse lugar. Só que eu quero deixar algo para você. É que a luz, conforme Jesus disse aqui, ela se desgasta. Se você acender uma vela, ela não dura para a vida toda. Ela começa a se desgastar. Se você acender uma lamparina, ela vai acabar ali o azeite, ela vai se desgastar. E muitas vezes nós estamos desgastados. Muitas vezes outrora nós brilhávamos, era aquela luz bonita, mas com o tempo ela foi queimando e foi desgastando. E ali nós não renovamos o azeite, nós não renovamos ali o cordãozinho, A minha avó usava um paninho, mas nós não renovamos o pavio que precisa de novo ser trocado. E ali aquele pavio já apagou, aquele azeite já secou, aquela vela já se derreteu inteira, e a luz está só aquela chaminha. O Senhor nos convida a abastecer. O Senhor nos convida a encher de azeite, a reacender a chama, a voltar a brilhar, porque a luz ela se apaga. Até a luz elétrica, com o tempo ela queima. E se a gente não abastecer, se a gente não cuidar, a luz vai se apagando. O sal vai ficando velho, preciso refinar ele novamente. Querido, nós precisamos brilhar.
Mas nós não podemos deixar essa chama apagar em nós. Existe uma chama que o Espírito Santo acendeu em nós. E ela precisa brilhar. E ela precisa brilhar. O Senhor te convida a brilhar nessa noite. Novamente. O Espírito Santo está reabastecendo a sua lamparina nessa noite. No nome de Jesus. O Espírito Santo está enchendo de azeite novamente essa lamparina que está secando. O Senhor está trocando um pavio. E não é um pavio para explodir, não. É um pavio para manter essa lamparina acesa. E essa luz vai brilhar. Vai brilhar. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial. E você vai testemunhar disso. E você vai testemunhar disso. Rapaz, a minha chama estava se apagando. O azeite estava quase acabando. A luz da minha velhinha estava bem pequenininha. Mas o Senhor reacendeu. Queridos, a nossa vida cristã, ela traz desgastes. A nossa caminhada neste mundo, ela traz desgastes. As lutas, ela desgasta. As lutas, ela machuca. As lutas, ela faz a nossa chama se apagar. O vento apaga o fogo. E quem de nós não enfrentamos ventos? E quem de nós não enfrentamos lutas que trazem desgastes? Mas o Senhor, Ele quer reacender a chama do seu coração. O Senhor quer fazer você voltar a brilhar. E é nessa noite. Amém? Você entende, você aceita essa bênção do Senhor sobre você. E eu quero orar por você. Pedindo para que o Espírito Santo reabasteça essa lamparina, para que ela possa voltar a brilhar, até o dia em que o noivo vai chegar e vai nos encontrar brilhando, brilhando, acesos e iluminando o caminho de outros. Nós precisamos dessa luz para iluminar o caminho, para iluminar o caminho que nos leva até o Senhor. Senhor, nós louvamos a Ti porque o Senhor tem nos alertado, mas assim também o Senhor tem nos ensinado que nós precisamos, Senhor, se destacar de alguma forma com o nosso tempero, que é a nossa atitude interna, a nossa forma, as nossas boas obras que vem de dentro para fora, que é o tempero exato que o Senhor colocou em nós. Mas também nós entendemos que nós precisamos brilhar, que nós precisamos ser luz, refletindo o sol da justiça que é Cristo, que essa luz possa bater em nós para que possamos refletir. Senhor, se há aqui, Senhor, lamparinas desgastadas com as lutas, com os ventos, com as dificuldades, Senhor, venha, Senhor, reabastecer. Venha reacender, Senhor, este fogo, esta chama, para que possamos brilhar e mostrar o caminho, e o caminho é Cristo. Que possamos, Senhor, ser essa luz que se destaca em meio à escuridão, em meio a este mundo tenebroso, em meio a este mundo cheio de trevas. Que possamos ser um destaque, porque nossas atitudes são atitudes de pessoas iluminadas por Cristo. São atitudes de pessoas, Senhor, com o seu azeite cheio, a sua lamparina cheia, com o seu pavio grande, para que a chama seja grande e haja claridade ao nosso redor, Pai. Queremos ser essa luz, queremos ser, Senhor, esse destaque, no nome de Jesus, Pai. Alcança cada coração aqui. Se há alguém aqui, Senhor, que talvez nem tenha essa chama mais, em nome de Jesus, ó Pai, acenda a chama agora, para que cada um possa iluminar, clarear, ser visto, iluminar a vida daqueles que estão na escuridão, porque quando nós chegamos no lugar escuro, nós iluminamos e mostramos o caminho. No nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo aqui neste lugar, Pai. Faz a obra, reabastece, Senhor, as lamparinas,
Reabastece aqui, Senhor, cada vida, para que possamos, Senhor, ter azeite para desgastar até o dia que o Senhor venha, até o dia que o Senhor nos chame, e que possamos estar acesos no nome de Jesus. Acesos. Aleluia. No nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, diga amém.